adorando a Deus, é pela graça do Senhor que nos resgatou, nos tirou do pecado, para que hoje a gente tenha vida e vida no Senhor. Amém? Amém. Aleluia. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus.
Primeiro, é um prazer estar aqui na casa do meu pai, nosso pai. E louvar a Deus juntos com vocês, é um privilégio. Obrigado. Nós vamos ler o texto primeiro, depois eu saúdo melhor. Atos capítulo 16, versículo 16 em diante. Atos 16 a 40, eu vou ter que pegar minha lupa aqui. Obrigado. Deixa eu pegar minha luzinha amarela aqui. Obrigado. Vocês podem continuar assentados, por favor? Mas eu vou ficar em pé para sair melhor a voz. Atos 16, de 16 ao final, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, conturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se então a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão o escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou todos os seus vergões. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então levou-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Vou ler até aí apenas, até o 34. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Glória a Deus. Bom, primeiro é um prazer, como eu disse, estar aqui com vocês, estar aqui com a igreja. Eu chamo de minha igreja. Acho que eu sempre conto essa história. Encontrei e conheci o pastor Chan e a pastora Naquan lá em Curitiba. Eu fui fazer um congresso há não sei quantos mil anos atrás. O problema é que chinês não tem ruga, o problema é que eu tenho ruga, né? Parece mais. O problema todo está no Brasil aqui, ó. Mas faz um bocado de ano lá em Curitiba, nos encontramos lá. E foi uma bênção, foi um encontro que Deus nos proporcionou.
E aí a gente pôde estar aqui, né, nesses anos com a Igreja Pão da Vida, uma igreja abençoada e missionária que tem nos abençoado muito, e a gente procura também dar o retorno em oração, em gratidão. Quem não tem gratidão não tem caráter também, porque no mínimo a gente tem que ter gratidão pelas bênçãos, né? Pela bênção que sempre alguém termina a ser um portador de bênção, então a gente tem que ser grato. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, a igreja. Hoje todo mundo conhece a história por causa das mídias sociais, dos 3 filhos que Deus nos abençoou. 2 estão na Romênia, então eu fiquei só com o Daniel aqui. O Júnior e a Clarissa estão nas missões lá em Romênia, já praticamente definitivo, com crianças órfãs. A Romênia, acho que vocês devem saber, é um país leste europeu, um país pobre, um país que foi tomado pelo comunismo também, assim como a China, né? E a ex-União Soviética dominou por muitos anos, então empobrece mesmo. Onde eles passam, empobrecem em todo lugar. E é um país empobrecido, porque pobre não é, porque todo país é rico. O problema é empobrecido, especialmente pelas ditaduras e pelas coisas que eles fazem, pelos altos impostos que cobram, pelas decisões que tomam. Mas a igreja está ali. T.L. Osborne foi um grande pregador, principalmente naquela região. Ele esteve muito na Ucrânia, muito crente hoje na Ucrânia, foi pela pregação do T.L. Osborne, aquele americano que Deus usava muito com curas. E ele esteve muito também na Romênia. Então, o Evangelho está sendo hoje pregado nesses lugares. Então, temos filhos ali, e a igreja que tem abençoado com missões todo mês também, a gente tem mandado para lá, para a Romênia, e quero agradecer a Deus por isso também. Amém? Hoje eu gostaria de falar nesse texto. Eu já preguei muitas vezes nesse texto. Na verdade, eu já preguei, às vezes eu prego no mesmo texto um bocado de vezes, muitas vezes, e sempre a mensagem sai diferente. Mas é uma alegria poder pregar novamente nesse texto, quando o pastor Chang me chamou para estar nesse domingo aqui. Logo em seguida a gente vai orar e dizer: Deus, o que eu devo trazer para a igreja, o que ela precisa ouvir, e que os filhos de Deus precisam ouvir naquele momento. Então Deus me levou a esse texto e deu um título, um tema, que é os 3 pilares da missão cristã. 3 pilares da missão, porque Paulo era missionário e todos nós somos missionários, todos nós temos uma missão aqui na terra, temos algo a cumprir, temos uma batalha a travar, uma caminhada a percorrer, uma luta a enfrentar, temos tantas missões para cumprir aqui, até que a gente chegue no ponto dele: combati o bom combate, completei a carreira. Enquanto isso não chegar, então nós temos uma missão aqui. A gente disser completei a carreira, então prepara o culto para culto de alegria, para a gente estar lá só o corpo ali, a gente feliz da vida, né? Mas enquanto não, se a gente tiver uma missão até 100 anos, 200 anos, estamos aqui, nem cada um de nós. Então nós temos 3 pilares nesse texto aqui para nós cumprirmos, e cada um de nós deve pensar individualmente nessa missão, apesar de sermos um corpo. E devemos pensar também individualmente. Paulo diz isso quando fala sobre a analogia do corpo. Ele diz: apesar de somos um só corpo, mas somos muitos membros, e um membro precisa um do outro. Um é olho, outro é pé, outro é mão, outro é braço. Então nós temos que pensar na individualidade também de cada um de nós, de cada missão. E também temos que pensar no coletivo, no corpo, como a Pão da Vida, Rebentos da Oliveira. Temos que pensar qual a nossa missão também como corpo. Mas vamos pensar nesses 2 ângulos. O primeiro pilar da missão cristã é a oração. Não é o segundo, nem é o terceiro, é o primeiro. Sem oração, nós não cumprimos a missão, não somos aqueles filhos que podem entender a voz de Deus, ou mesmo os detalhes da missão. Jeremias 33:3, Deus disse: clama a mim e responder-te. Jesus diz em Lucas 18 sobre uma parábola do juiz iníquo e da viúva importuna ou inoportuna. Ele diz sobre uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. E o primeiro pilar é a oração. Mas Jesus ensina que oração não são apenas repetições de palavras, porque os pagãos fazem isso. Podemos aqui orar por muito tempo e não orar nada.
Então, o pilar da oração, o primeiro pilar da missão é orar até descobrirmos o que Deus quer que a gente descubra. A oração, eu só posso dizer, eu orei de verdade quando eu descobrir o que Deus quer que eu esteja, o que é que eu estou pedindo de verdade, o que é que eu estou intercedendo de verdade, por que eu estou orando de verdade, para que eu estou orando de verdade, e para quem ou por quem eu estou orando. Eu preciso parar de usar de vãs repetições. Vãs repetições não é só a reza lá dos romanos, mas às vezes nós podemos estar como evangélicos repetindo e não entender nada do que estamos dizendo. Oração é isso. O apóstolo Paulo estava aqui orando lá em Filipos, na cidade ali onde ele estava, da Macedônia. Ele estava orando, você diz, por muitos dias ele estava orando. E todos os dias ele passava, tinha uma jovem com um espírito adivinho, adivinhando a vida dele, e adivinhando a vida de todo mundo, e dizendo o RG, o CPF de todo mundo, e o pessoal e dava dinheiro, porque o pessoal ela revelava tudo, e era um demônio que revelava a vida das pessoas, porque os demônios sabem também onde a gente mora, qual é o nosso RG, o que a gente faz, o que a gente tem que fazer, até pela cara que a gente está sentindo. Então ele é o grande Big Brother, né? O diabo sabe tudo e os demônios também. E ele estava adivinhando e dando lucro aos seus senhores. Paulo estava muitos dias em oração. Mas a oração tem que ter um ponto de rompimento. A gente tem que romper, a oração tem que chegar a um ponto em que a gente descubra, chegou esse momento da revelação, chegou esse momento da resposta, chegou esse momento do entendimento de tanto pedido que eu estou fazendo, do porquê daquilo que eu estou passando, do porquê daquele sofrimento. Chegou o ponto. Sempre tem que chegar um ponto. Jesus orou 40 dias e 40 noites, aí chegou o ponto da luta, da guerra ali com Satanás. O ponto tem que chegar, a oração tem que chegar em um ponto. Nós temos que chegar e entender por que estamos orando. Podemos estar orando por 25 anos, até que chegue o momento. Quem foi que orou por 25 anos, até que chegou o momento? Abraão. Ele orava pela mulher estéril. Foram 25 anos de oração. Imagina-se que no 24º ano, ele disse, não vai dar certo não, vou orar mais por minha esposa não, porque não tem mais jeito. Então, o que ele perderia? Porque ele não chegou no rompimento. Ele não chegou para entender tudo que Deus tinha para a vida dele. No meio do caminho, ou entre esses 25 anos, ele passou por tantas batalhas, tantos desânimos. Ele chegou a ponto de achar que não ia ter herdeiro nenhum. Chegou para Deus e falou, Deus, eu só tenho um empregado chamado Eliezer, o Senhor me deu riqueza, mas não me deu filho, então é o seguinte, ele vai ser o meu herdeiro. Deus falou, não vai ser o seu herdeiro, não vai ser o empregado, vai ser um filho. Aí depois a mulher disse, olha, já estou velha, não tem como ter filho, e aí vamos usar a lei aí do Código de Hammurabi, vai ter filho lá com a minha empregada, é isso mesmo e tal. No meio da oração, muitas vezes nós passamos por desânimos, nós passamos por momentos que a gente diz, não vai dar certo não, eu vou entregar os pontos. Quando nós dizemos vou entregar os pontos, nós perdemos o primeiro pilar da nossa missão, que é a oração, que chega a esse ponto. Porque se nós não chegarmos a esse ponto, somos apenas pagãos. É o que Jesus falou, os pagãos repetem coisas. Os pagãos ficam orando de manhã até meio-dia, esperando o fogo descer. Os profetas de Baal ficaram lá. Vocês acham que eles não acreditavam que o diabo descia fogo do céu? Acreditavam, senão eles estavam lá, iam morrer. Porque quem perdesse a batalha ia morrer. Se Elias perdesse, já era Elias. Então, e eles achavam que ia ganhar, eles achavam que o diabo poderia mandar fogo do céu, mas chegou um ponto, a oração chegou num ponto. O Elias é esperto, porque o diabo pode descer fogo do céu, a Bíblia diz que pode, e Elias também sabia disso. Então em Apocalipse diz, o diabo tem poder até de descer fogo do céu. Os apóstolos de Baal, o profeta de Baal sabiam disso também, mas uma oração, uma frase de Elias amarrou o diabo ali. Eles não perceberam, porque Elias era esperto. Elias chamou todo mundo e fez um contrato ali. Disse, vamos orar, vocês oram para o Deus de vocês e eu oro para o meu. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. Eles não prestaram atenção. Nessa palavrinha ele amarrou o diabo. Porque o Deus verdadeiro só existe um. Então o diabo não pôde descer fogo do céu. Aquela palavra impediu o diabo. Foi a oração do rompimento, ou de prender ali. Você e eu temos que chegar no momento em que a nossa oração amarre a ação também de Satanás. Tem que chegar nesse ponto. E então eles ficaram orando de manhã até meio-dia, retalhando o corpo, e o diabo não pôde responder, porque ele não é o Deus verdadeiro, ele é um demônio, ele é o príncipe dos demônios. E aí
o Elias zombou deles, deve estar dormindo, viajando, deve estar no banheiro, está em algum lugar, mas zombou deles, até que Elias então foi orar e fez uma oração: Deus, mostra para esse povo que tu és Deus e que eu sou teu servo. Uma palavra, não precisou de muita oração, não precisou ficar orando em línguas 2 horas, ele apenas falou essa frase e Deus mandou fogo do céu. Primeiro, ele chegou no ponto de dizer: Satanás não pode, porque o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Segundo, ele fez uma oração apenas com uma sentença: mostra para esse povo que tu és Deus e que eu sou teu servo. E com essa oração foi o pilar da sua missão, porque se ele perdesse, ele morreria e acabou a fé em Israel. Todo mundo iria achar que Baal é Deus, que Satanás é Deus, porque realmente ele tem poderes. Ele era um querubim, ele não era qualquer um, ele era um querubim ungido. Ele mexe em fenômenos da natureza, ele mexe em muita coisa nessa terra, e nós sabemos disso, crentes sabem disso. Crentes não são todos a ponto de saberem que Satanás não tem poderes. Ele tem muito poder, até da morte. A Bíblia diz em Hebreus, ele tem o poder da morte ainda. E então o primeiro pilar da sua missão é a oração, até chegar no ponto, seja o ponto de que você está ali, até chegar no ponto de quebrantamento. Às vezes você está orando por alguém, quando você derrama lágrimas, é o ponto que você diz: Deus respondeu minha oração, porque eu senti. Eu orei meio seco. Vamos orar pelo pastor Xang. Orei. Senhor abençoe o pastor Xang. Falou uma oração. Mas de repente você começa naquele lugar a sentir algo diferente. Até que sente algo de Deus respondendo aquela oração. Talvez as suas lágrimas, talvez aquele fogo que você não estava sentindo antes. É o primeiro pilar da missão, é esse tipo de oração. Porque senão as nossas orações serão vazias. E então Paulo orou por muitos dias, ficou orando, ia para o lugar de oração. Olha, ele ia para um lugar de oração específico. Vamos lá para a igreja, Pamplona 988, vamos lá para a oração, lugar de oração. Mas a resposta ainda estava sendo construída, o rompimento ainda estava para acontecer. E a resposta foi lá na praça, não foi no lugar de oração. A resposta àquelas orações que ele havia feito durante aqueles dias estava ali, até que um dia veio o rompimento, veio a revelação, veio o momento da resposta, quando ele olhou aquela moça que estava adivinhando a vida de todo mundo, incluindo a deles. Ele viu, é um demônio. E então chegou o momento da autoridade. Ele ordenou aquele demônio: espírito maligno, sai dessa mulher, sai dessa moça. É esse momento em que a nossa missão é construída nesse primeiro pilar, esse pilar da oração. É preciso que nós cheguemos a esse ponto de Paulo e Silas e os demais que os acompanhavam. É preciso que a gente chegue nesse ponto. É preciso que a gente não pare de orar até chegar nesse ponto, até Deus dizer: tá bom, olha, essa enfermidade é para a glória de Deus, como Jesus falou em relação a Lázaro. Chegou para a filha, para o Jairo, que disseram: não incomodes mais Jesus, para de orar. Não incomoda mais Jesus, não aconteceu, tua filha já morreu. Jesus falou: não para de orar, não temas, crê somente, vai chegar o momento. Menina, levanta-te. Levantou a menina de 12 anos. Então tem que chegar esse momento. E quem não crê, cai fora. Mandou só Pedro, Tiago, João e os pais da menina: vem aqui só quem crê. Não são muitas pessoas que creem. Tem que chegar nesse momento, a nossa oração tem que chegar nesse momento. Nós temos que viver essa vida de oração. E eu espero que isso arda o nosso coração, porque esse é o primeiro pilar da nossa missão. E nós não podemos cumprir a nossa missão sem esses pilares. O segundo pilar da oração é a rendição. Esse é o segundo. A gente canta muito o hino de se render. Eu me rendo, no inglês surrender, é muito bonito falar isso. O problema é na prática, porque render-se não é fácil. Se render não é fácil, porque a nossa vida, Deus disse que nós somos lutadores, e o lutador chegar ao ponto de se render, ele está entregando os pontos. Por natureza nós não entregamos os pontos, nós não podemos entregar os pontos a qualquer um. A Satanás jamais podemos entregar os pontos. Mas nós temos que chegar a um ponto de nos render à vontade de Deus. A rendição é para a vontade, para o plano de Deus. Primeiro eu tive um pilar, que é a oração, até chegar ao rompimento. Mas eu tenho que chegar no segundo pilar e construir da minha missão até chegar à minha rendição. E essa rendição tem que chegar até o ponto de nada mais importar.
Se eu chegar nesse ponto de dizer nada mais importa, então eu estou rendido. Enquanto eu disser não, eu vou lutar contra tudo e contra todos, contra Deus e contra o mundo, até eu conquistar aquilo que eu preciso conquistar. Mas se Deus não quer aquela conquista, se Deus não quer aquela conquista que eu quero, mas Ele quer outra conquista para mim, não, eu não me rendo. Essa é a faculdade que eu escolhi. E aí você não se rende. Deus falando por profetas, por pessoas que não era aquela, porque Deus se importa inclusive com a sua profissão. Deus se importa com cada detalhe da minha vida, até com o que eu como, com o que você come. Deus se importa se eu estou com fome, por isso que Ele multiplicou pães e peixes. Mas é importante que eu me renda a Ele, que eu realmente diga: Deus, eu me rendo a Ti. Essa é a Tua vontade para mim, Senhor, então eu me rendo. Jesus se rendeu no Getsemane, porque ele tinha toda a revelação da oração. Ele sabia o que ele ia passar. Não é fácil, né? Pregar pregos nas mãos e nos pés. Uma coroa que inchou a cabeça dele. Ele sabia o que ia passar. Aqueles açoites que na pontinha tinha lá chumbo e osso e um tipo de ganchinho que pegava os peixes, um tipo de anzol ali. Então tinha chumbo, tinha osso, tinha aquele ganchinho lá rasgando todo o seu corpo. Ele disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia, porém, tudo bem, Senhor, não se faça a minha vontade, mas a Tua. Eu me rendo. Isso é se render. Nós temos que estar dispostos a nos render. A gente tem tantos sonhos, e muitos desses sonhos são nossos. Agora Deus tem sonhos maiores para nós. Eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Deus vai usando os profetas para dizer: pessoal, fiquem tranquilos, eu tenho pensamentos melhores do que vocês mesmos. Eu tenho conquistas maiores do que as que vocês pensam que são excelentes para vocês. Eu tenho conquistas maravilhosas para vocês. Se rendam a mim, se entreguem a mim. Mas não é fácil, porque rendição a Deus significa dobrar a vontade a Ele. Significa dizer: Deus, não importam as consequências, eu me rendo a Ti. Não importam os resultados, porque nós nos importamos com as consequências. Nós lutamos com Deus. Deus não quer uma coisa, mas eu quero. Deus não quer aquilo para mim, mas eu quero aquilo para mim. E eu luto, e a gente luta muitas vezes. E nós temos que aprender a nos render. Enquanto não nos rendemos, nossa vida não terá paz. Nós não teremos sossego. Nós não teremos vitórias. Alguns crentes têm anos e anos que não têm vitórias. Não têm vitórias, porque simplesmente não constroem o segundo pilar da missão, que é a rendição. Quando chegou o rompimento da oração, quando Paulo expulsa aquele demônio, ele sabia o que ia acontecer com ele. Então, mas ele disse: Deus, eu tenho que fazer o que o Senhor falou no primeiro pilar. Eu tenho que chegar a esse ponto. Eu sei o que está acontecendo. Os donos dessa moça, que é escrava, vão perder o lucro. Eles vão para cima de nós. Senhor, se eu pregar o evangelho aqui nesse trabalho, eu posso perder o emprego. Senhor, se eu falar do Senhor dessa forma, eu posso ir preso. Com a globalização, a língua universal, a língua de Gênesis 11, é a língua do pecado. O diabo, o maior sonho do diabo é ter uma língua universal. Eu não estou falando de idioma, eu estou falando da língua do pecado. E Deus falou: quando o mundo tem uma língua só, não há limites para esse mundo. E o mundo está chegando nessa língua só. O cara lá do meio do mato, do sertão do Pernambuco, de onde eu sou, conhece o jogador lá do Champions League. É lá do meio do mato. O menino lá do meio do mato sabe jogar o joguinho que foi feito por um satanista lá na Europa, o joguinho de videogame. Por quê? Porque é a língua do pecado. Todo mundo fala a mesma língua. Todo mundo tem os mesmos programas de televisão. Assistiu aquele filme? Não. Então você não faz parte do mundo. Você está na mídia desse jeito. Se você não tiver, aí você pega as crianças. Você está no TikTok fazendo, sei lá, o biquinho, o jeito sensual. Se não fizer, então você não é desse mundo. É a mesma língua. Render-se numa faculdade. Antigamente nas faculdades tinha a ABU, Aliança Bíblica Universitária. Hoje não tem mais. Se você falar de Deus, primeiro que estão dizendo que a Bíblia é preconceituosa. Não, a Bíblia é preceituosa. Ela tem preceitos, não preconceitos. Ela tem preceitos. Deus é Deus de preceitos, de estatutos, de mandamentos. Então o homossexualismo continua sendo pecado em qualquer lugar, em qualquer tempo. Vai ser. Prostituição continua sendo pecado em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento. Agora,
A língua universal diz, não, você não pode falar. Um dia eu fui pregar numa igreja aqui perto, e me chamaram para pregar 4 domingos sobre cura interior. E eu estava falando entre os momentos, eu estava falando sobre rejeição, e aí citei todo homossexual sofreu de rejeição. Nem todo rejeitado é homossexual, mas todo homossexual é rejeitado. Sofreu de rejeição. E eu estava falando, e é preciso cura, é preciso ministrar, é preciso olhar para a pessoa e tal. Bom, no final do culto, um rapaz que trouxe um homossexual, eu não vi, uma igreja grande, trouxe um rapaz ali todo, calça lá de lycra, todo engadinha, sobrancelhinha feia, aquela coisinha mais linda do mundo, e trouxe lá o rapaz e chegou para mim e disse, pastor, eu quero que o senhor peça perdão a esse rapaz aí, desculpe, que é meu visitante, e o senhor falar mal do homossexualismo. Isso faz uns 3 anos, imagina agora, já ia sair direto para a cadeira. E aí ele diz, eu exijo que o senhor peça desculpas ao meu colega, primeira vez que ele vem à igreja, o senhor fala mal, isso é preconceito. Eu olhei bem para o rapaz, para os dois desse rapaz, então eu preciso pedir perdão mesmo. Olha, me perdoa porque a igreja grande eu não te vi, porque se eu tivesse te visto eu tinha falado mais. E aí eu comecei a falar mais. Me perdoe mesmo porque eu não te vi, porque se eu tivesse te visto eu tinha falado muito mais do que eu falei. Mas eu falei sobre amor de Deus. Um dia uma moça, sobre esse assunto ainda, eu estava numa festa de aniversário de uma menina da igreja, e a tia da menina foi, e a tia não é crente, ela disse, pastor, admirei, vocês amam uns aos outros, vocês cuidaram da minha sobrinha aqui, e tal, porque a nossa família é muito dividida e tal. Mas pastor, falando de amor, o que o senhor acha? Eu tenho um filho que assumiu o homossexualismo, e todo mundo virou as costas para ele, até a avó que gostava dele virou as costas para ele, isso faz muitos anos. Porque hoje em dia o pessoal aceitou tudo, né? E ela disse, mas eu não, eu cuidei porque a gente tem que amar, né, pastor? A gente não tem que amar? Eu falei, sim, tem que amar muito, tem que amar seu filho, a senhora está certa, tem que amar muito seu filho. Eu disse, mas deixa eu lhe contar uma história. Amor é diferente de aceitar. A senhora, eu vou lhe explicar sobre amor e aceitação. Qual a diferença dos dois? Eu disse, vamos supor que seu filho, ao invés de assumir que era homossexual, ele assumisse que era ladrão de banco. A senhora ia amar seu filho? Ladrão de banco, quem sabe matou guarda. E a profissão dele, ele gosta disso. A senhora ia amar seu filho? Ela titubeou por alguns segundos. Ele disse, eu ia amar, não é, pastor? Ia, a senhora ia amar seu filho. Agora deixa eu lhe perguntar, a senhora ia aceitar? E aí? Amar e aceitar são 2 coisas diferentes. Mas se você falar isso na sua faculdade, no seu trabalho, é melhor você ser agente secreto de Jesus, né? Os caras que ficam 15 anos no emprego e ninguém sabe se é crente. Porque se você disser que você é crente, você vai confrontar só lendo a Bíblia. Só a sua vida já confronta. Porque amar aquela pessoa do seu lado, há 10 anos que está com você, que seja esse pecado ou qualquer outro, você deve amá-lo, você tem que orar. Mas vai chegar no momento do rompimento da sua oração. E quando você chegar nesse rompimento da sua oração, você vai chegar no segundo pilar, que é a rendição. Você vai dizer para ele, querido, olha, eu amo tanto você. Deus te ama demais, Jesus morreu na cruz pelos pecadores. Eu também recebi essa graça, porque eu também sou pecador como você. Então, olha, esse pecado que você vive aí, que o mundo todo está dizendo que é legal, está te levando ao inferno, porque a Bíblia diz, nenhum efeminado herdará o reino de Deus. A Bíblia diz em Romanos 1, capítulo 18 e seguintes, que porque os homens são tão malignos, Deus entregou as paixões infames, e eles desonraram seus corpos entre si, mulheres com mulheres e homens com homens. É um pecado de imoralidade sexual. É uma afronta a Deus, porque Deus fez o homem, a mulher, macho e fêmea. Você pode chegar nesse ponto. Se não chegar, você não cumpriu sua missão. Por que não chega a esse ponto? Você tem medo. Nós temos medo de chegar ao momento da rendição. Nós temos medo de chegar para a pessoa que é ladrão e dizer, você está roubando, até as vezes familiares. Nós temos medo de chegar para uma pessoa que tem inveja e sabe que inveja é pecado. Você não pode viver de inveja. Porque esse é o momento da rendição. Quando você chega no momento da rendição, você vai sofrer as consequências. As roupas são rasgadas. Roupas rasgadas representam desonra. Você vai ser desonrado. Você vai ser chicoteado. E vão te prender. Prender é, olha, você está preso, está isolado, não quero mais você na minha casa. Não me visite mais. Mas às vezes a gente não quer, porque nós não queremos nos render a Deus. Paulo e Silas se renderam a Deus quando expulsaram o demônio daquela menina no primeiro pilar, que era a oração.
E aí eles se renderam e foram então desnudos, chicoteados, feridos e presos, desonrados. E às vezes a gente não está pronto para ser desonrado. Nós queremos os likes, né? Nós queremos o like do Nero, que isso veio lá de Nero, né? Lá ali naquelas arenas, quando ele fazia assim, então podia deixar o cara viver, mas se ele fizesse assim, já era. Ninguém gosta desse dislike, né? Ninguém gosta de dizer, não gostei da sua mensagem, eu acho que não é assim, não concordo com você. Nós não queremos nos render a Deus. Se não nos rendermos, não cumpriremos nossa missão. Nós vamos só nos enganar. Nós vamos só estar enganando a nós mesmos. Então depois que você constrói o primeiro pilar para a sua missão, que é a oração, até chegar ao rompimento, e você constrói o segundo pilar, que é a rendição, até chegar ao que nada mais importa. Se você chegar nesse ponto, você se rendeu. Senhor, nada mais importa, a não ser fazer a tua vontade. Mesmo que pregue as minhas mãos, os meus pés e minha cabeça, Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua. Se você quiser saber sobre rendição, é só ler Getsemane, Jesus, ali é rendição. E então, quando nós construímos o segundo pilar, então precisamos construir o terceiro pilar da missão, que é a adoração. Para nós chegarmos no terceiro pilar, parece o mais fácil, é o mais difícil de todos, queridos. Porque muitas vezes nós até podemos orar, até chegar ao rompimento. Até podemos nos render, porque nós somos de Deus, não queremos dizer para nós mesmos ou para Deus que nós não somos do Senhor. Mas adorar, que a gente às vezes confunde com cantar louvores, que a gente confunde apenas com músicas, é muito mais além. A adoração é muito mais além. Davi era um excelente músico, tangedor de excelência, um adorador com letras que vinham do céu, tanto é que são do céu, que estão como palavra inspirada de Deus, Bíblia Sagrada, os Salmos. Um homem que recebia um download do céu ali, ele recebia as canções, as palavras que nós até hoje adoramos com o que ele recebeu ali do céu. Mas ele realmente aprendeu a adorar a Deus, especialmente nas perseguições, nas cavernas, perseguido por Saul, que tomou a sua própria esposa, que queria matá-lo de todas as formas e de todas as maneiras, o perseguindo. Ele aprendeu a adorar. As maiores canções, os maiores salmos e os mais lindos salmos foram escritos na caverna, quando ele estava na dor. Você tem que chegar... Agora todo dia meio-dia aí, 11h58. Mas eu estou na moto, no carro, e quem toca esse negocinho aí? Eu tenho que parar. Você tem que chegar no momento de adoração. E a adoração é mais do que você cantar no meio da dor. Já pensou você cantar no meio da dor, dentro de uma caverna? Porque cantar quando tudo está bem, cantar quando o bolso está recheado, quando o banco está recheado, quando você tem bastante dinheiro é fácil. Mas cantar quando você perde os 10 filhos, eles morreram todos. Estava numa festa, o diabo foi e mandou um vento. Olha o poder do diabo, mandou fogo, mandou vento. Para quem acha que o diabo não tem poder, o que ele perdeu, não perdeu não. Ele não tem autoridade, mas poder ele tem, continua tendo. Derrubou a casa dos filhos de Jó, morreram todos, 10 filhos de uma vez só. Alguém aqui consegue imaginar seu filho? Ninguém, né? O homem era rico, milionário. De repente, num dia só, em alguns momentos, ele perdeu tudo. Dinheiro sumiu da conta. Foi pagar o cartão de crédito. Não dá não tem crédito no seu. Como não tem? E tal. E aí, não tem nada. O hacker tirou tudo. O cara deu um golpe, você perdeu tudo. E agora? Você veio para Pão da Vida no domingo de manhã, perdendo tudo? Não? Então você e eu não somos adoradores. Jó perdeu tudo, o diabo o acusou diante de Deus, porque o diabo é acusador, tá? Ele nos acusa diante de Deus. Ele acusou Pedro, Lucas 22, versículo 29. Jesus falou: Simão, Simão, o diabo pediu lá para o Pai para acabar com a tua vida. O diabo faz isso. Apocalipse 12 fala que ele é o acusador dos irmãos de dia e de noite, ele nos acusa. Ele acusou Jó, falou também: Jó só te adora porque eu sou cerco ele de bênção. O Senhor colocou uma cerca na vida dele.
Por isso que ele te adora, até tira tudo dele para ver se não vai blasfemar de ti. Depois que não conseguiu, tentou também, ele ainda está com saúde. O cara com dor, blasfema tudo, vai até com macumba, deixa de ser crente. Teve um casal da igreja, não vou o nome de igreja mais, mas tudo bem, lá em Santo André, onde a igreja de vocês está lá onde eu moro. O casal era líderes de uma igreja, mas ele tinha 3 filhos, e isso faz vários anos. Ele era líder, quase pastor, e um filho estava no carro com a outra irmã. Ele tinha 3 filhos, os 2 filhos mais velhos capotaram o carro e morreram. Ele ficou só com o filho mais novo. Esse homem até hoje é espírita, ele virou macumbeiro. Ele era líder da igreja, hoje é espírita, porque a tragédia bateu a porta dele, e ele não era um adorador. Jó perdeu os 10 filhos, perdeu todo o dinheiro e adorou o Senhor. Eu saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Depois, quando ele estava doente, dos pés à cabeça, não é fácil estar doente, não é fácil o pastor Chang estar ali com excesso de ferro no fígado, com medo que os médicos dizem, olha, pode petrificar o negócio ali, pode virar pedra lá, tem que tirar logo. Talvez estatísticas, não é fácil ele adorar o Senhor ali. A família, a esposa e filhos adorar, a igreja adorar o Senhor aqui. Mas esse é o terceiro pilar da missão cristã. É quando a gente consegue adorar a Deus, e Deus não importam as situações e circunstâncias ao meu redor, eu te adoro, de toda forma eu te adoro, tu és o meu Deus. E quando ele estava doente dos pés à cabeça, raspando todas as feridas com cacos de telha, a mulher disse, se suicida, você ainda fica temendo a Deus, fica adorando esse Deus aí, se mata. Ele falou, você está doida, mulher? Eu recebi o bem de Deus. Ele nem botou na conta do diabo, que era o diabo que tinha feito. Eu recebi o bem de Deus, não vou receber também o mal. Você é louca, vou adorar o meu Deus. E o que ele queria era descobrir a vontade de Deus, e ele descobre. Jó é o maior livro de adoração que a gente pode ter a menção. Alguém que sabe o que é adorar a Deus. Queridos, sejam nas enfermidades, sejam nas benesses da vida, sejam nas bênçãos conquistadas, ou sejam nas que ainda não conquistamos, nós temos que adorar a Deus. Paulo e Silas, com os pés nos troncos, presos injustamente, que eles não mereciam estar presos, e ninguém gosta de injustiça. Eu não gosto de injustiça, não, eu tenho direito a reclamar, porque eu não gosto de injustiça. Fulano me roubou, fulano fez isso, não sei o que lá. Eu não tenho sangue, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata e tal, porque fulano está indo, e a gente começa a dizer essas coisas. Mas Paulo e Silas, presos injustamente, desonrados, vergões de tanta chicotada, a Bíblia diz, eles começaram a adorar a Deus, a cantar. Aí eles cantaram de verdade. Eles cantaram com roupas rasgadas, eles cantaram com feridas nas costas, com os pés nos troncos. Eles começaram a adorar a Deus, cantar perto da meia-noite ainda, e não deram antibiótico, não deram remédio para dor, não deram nada não, não colocaram lá nada, estava lá doendo, quem sabe latejando ali, inchado, aqueles vergões, e eles estavam cantando e adorando o Senhor. Deus, a minha vida é tua. E eles então ali construíram o terceiro pilar da missão. Quando você adora, até o céu se abrir. Eu tenho que orar até haver um rompimento, seja de uma revelação, de um choro, de algo. Eu tenho que me render até que nada mais importe. E eu tenho que adorar até que o céu se abra. Enquanto o céu não se abrir, você não deve deixar de adorar. Porque a adoração é para o céu. Se o céu estiver fechado, a tua adoração e a minha não passa de nada. Jó adorou até o céu se abrir, até Deus aparecer para ele e falar com ele. Ele adorou Deus até o céu se abrir. E quando eles oravam perto da meia-noite, Deus olhou lá do céu e disse, meus filhos lindos, que bênção. E a Bíblia diz que de repente houve um terremoto, veio lá do céu, não foi o diabo que mandou o terremoto, foi Deus. E o céu se abriu, e as bênçãos chegaram para aquele povo naquele momento. O texto diz que quando o céu se abre, o texto de Atos
aconteceram 3 coisas aqui. Os alicerces da prisão foram rompidos, as portas foram abertas e as correntes foram quebradas. Talvez eu e você já estejamos passando por momentos ainda de prisões, aprisionamentos, às vezes emocionais, às vezes espirituais, às vezes até físicos. O pastor Shang está num aprisionamento ali físico ainda, mas ele é um adorador e eu sei que o céu se abrirá. Às vezes eu não sei a prisão, alguns com prisões financeiras, trabalho, parece que é como se estivesse subindo um monte e nunca chega lá no topo. Aquela coisa lá, e ainda que a gente não é o escalador, né? O alpinista. A gente não é alpinista e parece que é mais difícil para quem não é alpinista. Tem gente que está há 20 anos subindo, nunca chega no lugar e é crente. Mas não deixa de adorar até que o céu se abra, porque essa prisão vai ser rompida. Depois diz, todas as portas foram abertas. Alguns de nós têm a sensação de que parece que todas as portas estão fechadas. Você bate, ela está fechada. Parece que todas as portas, nenhuma se abre. Mas naquele dia, no terceiro pilar da missão cristã, as portas se abriram. E as correntes foram quebradas. Todas as correntes. Não importa a largura, o comprimento, a dimensão dessa corrente. Não importa se a corrente te prende há anos, não importa. O de repente de Deus vai chegar. E as correntes serão quebradas. Às vezes a corrente de uma enfermidade que não te larga nunca. Às vezes a corrente de uma dúvida que está te importunando há muitos anos. Um dia vai chegar. E com essas portas, a prisão, o alicerce destruído, as portas abertas e as correntes quebradas, você vai cumprir integralmente sua missão. Qual era a missão de Paulo? Salvar vidas. A tua missão é salvar vidas. Aquele carcereiro ia se matar, porque se ele não mata, as autoridades iam matar ele e a família dele toda. Então, para a família não se matar, ele se mataria. Por isso que ele ia se suicidar, porque ele seria o responsável pelos presos terem fugido. Então toda a família dele morreria. Então ele, para que isso não acontecesse, ele foi se matar. Paulo disse, não precisa fazer isso não, a gente está aqui. Paulo sabia das leis também. Eles eram muito rígidos quanto às leis. A gente está tudo aqui. Como vocês estão aqui? Tanto mal que eu te fiz. Não se preocupe, nós somos crentes. Nós somos diferentes. Nós temos uma missão. O que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. Batizou o povo sem cursinho. Naquela mesma noite, todo mundo ali, marido, mulher, filho, batizou, foi logo todo mundo. Ele cumpriu a sua missão, porque ele construiu os 3 pilares da missão. Oração até haver um rompimento, rendição até que nada mais importe, e adoração até que o céu se abra. E quando isso acontece, a gente cumpre a missão. Quando isso acontece, queridos, a nossa vida muda. A igreja do Senhor precisa disso mais do que nunca. A igreja do Senhor precisa disso. A sua oração tem que chegar num ponto até o pastor Shang receber a bênção completa ali. A igreja do Senhor precisa. Num tempo como esse, querido, de globalização, Gênesis 11, voltando ao clímax, a língua universal do pecado no mundo inteiro. O diabo avançando em todas as frentes, a ponto de o mal prevalecer em todos os lugares. Um adolescente foi preso no Canadá porque estava distribuindo Bíblias há algumas semanas atrás. Trudeau, comunista. O Canadá, que era um país legal, das pessoas dele, ele não está mais não, a não ser para crente, agente secreto, não para crente que queira pregar o evangelho, não está legal não. Para quem quer cumprir a missão, quiser ir para a cadeia, é só ir para lá. Mas Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Eu espero que essa palavra que ardeu no meu coração esteja ardendo no seu coração. E eu gostaria que nós orássemos agora. Baixe a sua cabeça. Querido Pai, eu quero profetizar na igreja Pão da Vida aqui de São Paulo, na vida do teu povo, esses 3 pilares da missão cristã. Pai, são 3 pilares tão importantes, um ligado ao outro. É como um vagão engatado um com o outro, não dá para ficar só em um.
O primeiro pilar é a oração, Pai. Eu quero profetizar no teu povo, na minha vida também, uma forma de orar até que haja um rompimento, até que haja ou lágrimas sendo derramadas por alguém, uma revelação específica, uma cura, Senhor, que não estava vindo. Pai, eu profetizo no teu povo, nunca mais orarmos como os pagãos, que apenas repetem palavras, mesmo que sejam palavras bonitas, Pai. Nós não queremos ficar chamando o Senhor de Senhor, Senhor, e não haver esse rompimento. Eu quero profetizar no meio do teu povo, Pai, essa vida de oração, uma vida de quebrantamento, de rompimento, inclusive nas crianças, nos adolescentes que vão chegar no momento de oração até dizer: eu não quero mais, larga lá o videogame para lá, eu vou ler a palavra do meu Deus, mesmo sem a mãe mandar, o pai mandar. Pai, eu profetizo um povo de oração, não só velhos orando, porque há muitos jovens, Senhor, que têm tanto potencial, mas precisam orar. Eu profetizo, Senhor, no meio do teu povo, esse primeiro pilar, a oração, até que haja um rompimento. Eu profetizo também, Senhor, o segundo pilar, que é a rendição. Não importam as circunstâncias ou os resultados, ou o que vai acontecer daquela rendição. Eu profetizo uma rendição tão séria, a ponto de nós dizermos: nada mais importa, a não ser me render ao Senhor. Mesmo que tirem a minha roupa, mesmo que me chicoteiem, mesmo que me prendam, mesmo que os montes caiam sobre mim, mesmo que os homens se levantem contra mim, mesmo que as correntes tentem me prender, nada importa, eu me rendo a Ti, Senhor. E eu profetizo que essas canções sobre rendição não serão poéticas, mas serão proféticas e verdadeiras nas nossas vidas. E eu profetizo, Pai, uma adoração até que o céu se abra. Pai, uma adoração que mesmo em meio às lutas, como Jó, uma adoração de verdade, Senhor. Não importa os governantes que estão aqui nessa nação, não importa o juiz, não importa essa turma ruim do mal que está aí governando não só o Brasil, mas a Argentina, Chile e tantos lugares. O mundo inteiro, não importa a globalização, se manifestem no meio do teu povo, uma vida de adoração, até que os céus se abram em nossas vidas. Eu profetizo isso na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, muito obrigado pela bênção. Obrigado. Obrigada, pastor. A gente agradece a mensagem do pastor, né? E que possamos realmente praticar, amém? Amém. E a gente vai terminar, mas antes só queria deixar alguns avisos básicos. A gente tá no boletim, tá no nosso WhatsApp, tá? Acessem os avisos do boletim, mas a princípio, resumindo, semana que vem é culto unificado, tá bom? Vai ser às 10 horas com Santa Ceia. Vamos ter culto unificado. E em julho vai ter várias atividades, tanto para jovens como adolescentes, para jovens profissionais. Então a gente vai ter informações, tem alguns cartazes lá atrás, fazendo informações. A Lica, né, pode também nos dar qualquer coisa, esclarecer mais. A parte dos adolescentes, o acampamento, o encontro com o Lucas, também pode perguntar. Tá bom? Mas é com muita alegria, né? A gente poder, mesmo sem luz, ter esse momento para estarmos juntos, adorando, buscando a Deus juntos, tá bom? Amém? Amém. Eu queria pedir para o pastor ainda fazer uma oração de bênção para nós, por favor, para a gente terminar. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por seres o pastor dessa igreja e obrigado porque Tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Obrigado, Senhor, pelo co-pastor dessa igreja, o pastor Xang, que é auxiliar do pastor Jesus. E onde ele está nesse momento, Senhor, eu sei que Tu estás com ele, ao lado dele, usando o pozinho da terra, que são os médicos, foram feitos do pó. A unção que eles têm, a inteligência que eles têm, foi o Senhor também quem deu. Então, Senhor, nós abençoamos esse leito e declaramos a Tua presença nesse momento na vida dele. Pai, obrigado pela Igreja Pão da Vida. Eu deixo aqui a Tua bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai, e o poder do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.